Olá, amigos da nutrição e alimentação animal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Bom, nós estamos aqui sexta-feira gravando o nosso último vídeo de enquetes, tá? E na semana passada nós perguntamos o seguinte, ó, você sabe o que é DDG e DDGS? Gente, esse assunto é muito importante e infelizmente, como é um assunto novo, aqui no canal a gente tem muito pouco material sobre esse assunto. Então a gente sentiu a necessidade de falar um pouquinho sobre isso aí para vocês, tá? Porque isso está muito presente no mercado da atualidade, onde nós temos que buscar por matérias-primas alternativas às commodities, aos alimentos tradicionais que a gente tanto usa na alimentação animal, como por exemplo milho e soja. Bom, então, resultado da enquete, muitas pessoas participaram, 10 pessoas, muito obrigado a elas, tá? E uma pessoa, 10%, disse que sim, inclusive utiliza esses subprodutos. 7 disseram que sim, estudou sobre isso e já escutou, sabe? Ou seja, a pessoa sabe de que se trata porque já estudou sobre isso, embora não tenha utilizado ainda, tá? E 2 pessoas, 20%, disseram que nunca haviam visto falar. Ou seja, é um assunto que está muito presente aí na atualidade e se fala muito, tá? A tabela de Rostan de 2017, por exemplo, não tinha DDG e DDGS. Tá? Eu acabei de consultar aqui a tabela de 2024 e já traz esses resíduos. Bom, então, para a gente entender o que é o DDG e DDGS, a importância que isso tem, nós temos que lembrar que a produção de etanol a partir de biocombustíveis só está crescendo. Tá? E a partir do milho a gente produz também, basta fermentar aquele amido do milho, que a gente produz eficientemente etanol a partir do milho. Bom, para vocês terem ideia, a partir de 1 tonelada de milho, a gente consegue 430 litros de etanol e 300 litros de DDG, ok? Então, desculpa, 300 quilos de DDG. Então, pode ser muito interessante a gente utilizar para a fabricação do principal produto, que vai ser o etanol, e pegar o subproduto e colocar para alimentação animal. Quando a gente faz isso, nós estamos falando de sustentabilidade econômica, social e principalmente ambiental. Tá? Bom, então o que seria isso? O que seriam esses subprodutos do processamento do milho para etanol? Bom, nós temos primeiro o WDG. O WDG é o subproduto úmido, ok? Tem que ser consumido muito rápido e normalmente vai ser utilizado para ruminantes, mesmo porque é úmido, ok? Não dá para utilizar em rações secas, ok? Nós temos o DDGS, que é o produto de grãos secos de destilaria com solúveis. Ou seja, não se retirou algumas substâncias que vêm do processo de destilaria. Então esse DDGS seco chega para a gente, conforme a tabela do Rostanho, com 30% de proteína, tá? Até 32% de proteína conforme alguns produtos. Tá? Vejam que é um produto com um nível proteico considerável. Ok? Ele chega com muita fibra, 48% de fibra em detergente neutro, ou seja, quase a sua metade vem de FDN e obviamente que dependendo da espécie animal não vai aproveitar tanto a energia desse alimento, haja vista que tem muita fibra. Então olha só, para aves nós vamos trabalhar com energia metabolizável por volta de 2.500 conforme Rostanho. Tá? E para suíno por volta de 3.000, vai diferenciar entre porcas e suínos em crescimento, assim como frango de corte e poedeiras, ok? Dá para trabalhar tranquilamente, inclusive Rostanho vai indicar para suínos e aves mais ou menos entre 7% e 18% conforme a categoria. Obviamente, se você for formular aí na sua empresa com esse subproduto, inicialmente você vai consultar a tabela do Rostanho, porque são vários e vários níveis que ele sugere lá, entre 7% e 18% conforme a categoria, ok? Bom, já o DDG, o Rostanho traz como DDG de alta proteína, ok? E o que seria essa alta proteína? 42% de proteína bruta, meus amigos. Tá? É dizer, tem quase a quantidade de proteína bruta do farelo de soja. Talvez a qualidade dessa proteína seja inferior,
ok? Não tão boa quanto o farelo de soja, porque o farelo de soja é uma excelente fonte de proteína para os animais, mas 42% de proteína é um volume, é um número considerável. Bom, esse DDG de alta proteína vai ter menos fibra, e aí nós estamos falando de 30% de FDN. Então, se tem muita proteína, menos fibra, sobra mais espaço para outros nutrientes energéticos. Então, ele acaba tendo, para vocês terem ideia, para frangos e poedeiras, mais ou menos 3.000, e para suínos em crescimentos e porca, mais ou menos 3.700. Os valores exatos estão lá em Rostam em 2024. E aí ele vai ser incluído entre 8% e 20% na ração de suínos e aves, conforme a categoria que a gente estiver falando, ok? Vamos lembrar que para ruminante a inclusão é até maior, ok? Bom, então é isso aí, muito obrigado, tá? Quem acompanhou essas enquetes aí, espero que a gente tenha complementado mais o canal com alguns assuntos que a gente não tinha contemplado antes, né? Há alguns anos a gente gravou basicamente as aulas e deixamos aqui nos canais, muitas delas são muito acessadas por pessoas diversas do Brasil e do exterior, e a gente fica feliz que a gente pôde gravar alguns assuntos para complementar esse canal. Vamos lembrar que para o próximo semestre, que aqui começa em outubro, nós vamos lançar um curso, tá, de formação continuada em análise e controle de qualidade dos alimentos para animais. E em breve nós vamos soltar o edital, a chamada pública para vocês. Tá bom? Muito obrigado, muitas felicidades, valeu!